Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Quando as pessoas são tomadas pela arrogância, elas tendem a esquecer que são humanas. Eu espero que você esteja bem, gozando de paz e de saúde. Eu estou passando aqui hoje, excepcionalmente, nessa sexta-feira, para compartilhar com você mais um capítulo do profeta Amós. A primeira razão para estar aqui hoje, na sexta-feira, tendo em vista que o Curta Palavra é de terça a quinta, é que, como nós tivemos um feriado nessa semana, eu não quis interromper o ciclo de pelo menos 3 encontros do Curta Palavra para estar com você nesse tempo que tem sido tão especial, cada manhã, e eu espero que também para você esteja sendo especial esse tempo. E a segunda razão é porque eu ainda estou enfrentando problemas técnicos com meu PC. Estou usando ainda o celular para fazer as transmissões e quero fazer essa experiência hoje, porque eu quero retomar as atividades, algumas atividades do canal que estavam paradas por conta do problema com o nosso PC, que não deve resolver por agora, a gente deve aguardar ainda umas 2 semanas. E aí eu quero que você também me fale a experiência nessa configuração que a gente vai fazer hoje. Então eu convido você para abrir o seu texto ou ouvir a partir do profeta Amós, o capítulo 3. Vamos juntos? Vamos ler? Escutai a palavra que contra vós tem pronunciado o Eterno, ó filhos de Israel, contra toda a família que tirei da terra do Egito, dizendo: dentre todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido. Por isto, de vós cobrarei todas as vossas iniquidades. Poderão 2 andar juntos, a não ser que estejam de acordo? Poderá rugir um leão no bosque, sem que tenha ante ele uma presa? Ou seu filhote, desde sua guarida, se nada recebeu? Cairá numa armadilha no solo a ave que para ela não tenha sido atraída? Disparará a armadilha sem que nada tivesse aprisionado? Será ouvido em uma cidade o som do chofar, sem que estremeçam seus moradores? Poderá o mal atingir uma cidade, sem que tenha sido determinado pelo Eterno? Pois nada fará o Eterno sem o revelar a seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não o temerá? Determinou o Eterno, quem poderá deixar de profetizar? Proclamai sobre os palácios de Asdod e sobre os palácios na terra do Egito, dizendo: reuni-vos sobre as montanhas de Shomron ou Samaria, e observai a tormenta que a atinge, e a opressão que nela impera, porquanto não sabem como agir com retidão, diz o Eterno, e o resultado de sua violência e de seus roubos acumulam em seus palácios. Por isso, assim disse o Eterno Deus: um adversário circula em tua volta, e ele há de destruir tua força e despojar teus palácios. Assim disse o Eterno: como o pastor resgata da boca do leão 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim os filhos de Israel que habitam em Shomron escaparão apenas com o resto de um leito e com o pé de uma cama. Ouvi e testemunhai contra a casa de Jacob, diz o Eterno Deus, o Deus dos exércitos, porque no dia em que eu cobrar de Israel suas transgressões, trarei também punição sobre os altares de Bet-El, e seus chifres serão cortados e cairão por terra. Destruirei tanto a casa de inverno quanto a de verão. Desaparecerão as casas ornamentadas
com marfim, e também as grandes encontrarão seu fim, diz o Eterno. Chegamos ao final do capítulo 3, e aqui, a partir desse momento, a profecia de Amós é direcionada contra Israel, o povo do norte, cuja capital é Samaria. Vocês perceberam aqui, quando li o texto, estou lendo a partir da Tanar, que é a Bíblia hebraica, né, publicada pela Sefer, aqui no Brasil, uma editora judaica. Por isso a palavra no original em hebraico é Shomron, mas a gente conhece vulgarmente como Samaria. E a profecia de Amós, nesse momento, é direcionada para Israel, ou contra Israel, o reino do norte. E o que a gente observa nesse momento é que, diferentemente do que acontece no capítulo 2, o profeta, de fato, não o falso profeta, ele não consegue resistir à palavra do Eterno. Ele não consegue não dizer a palavra do Eterno. É algo que é maior do que o profeta. O verdadeiro profeta, ele é comprometido com a palavra de Javé. O falso profeta é comprometido com a mentira, com a falsidade. Então, nós vimos no capítulo 2 que os profetas, eles eram impedidos de profetizar. E aqui no versículo 8 aparece uma imagem poética que eu acho belíssima, e você pode acompanhar aí no seu texto a imagem, né? Rugiu o leão, quem não o temerá? Determinou o Eterno, quem poderá deixar de profetizar? Ou seja, diante da palavra do Eterno, o profeta não tem como não dizer. A palavra do profeta, que vem da parte do Eterno, precisa ser dita. Então, há um duplo compromisso do profeta. Primeiro, um compromisso com as pessoas, porque, como nós já dissemos aqui, Amós não era um profeta dos palácios, não era um profeta contratado pelo rei. Ele também não servia, ele não era um sacerdote, ele não estava no templo, ele não era um escriba no templo, ele era uma voz no meio do povo. Ele era uma voz no meio das pessoas. E por ser sensível à realidade das pessoas e assumir esse compromisso com gente, né, que sentia como ele, que sofria como ele, que era oprimida como ele, que precisava trabalhar como ele, em várias frentes. A gente vai observar isso em outro momento nesse texto. E aqui há um duplo compromisso. O compromisso com a realidade das pessoas, mas, sobretudo, o compromisso com a palavra do Eterno. Fica como uma lição para a gente. A gente precisa guardar isso no nosso coração. O verdadeiro profeta, ele não se cala diante das injustiças. O verdadeiro profeta, ele tem a plena convicção de que não há nenhuma possibilidade de conciliar a vontade de Deus com injustiça. Não é possível conciliar aquilo que é o ideal de Deus com a opressão. Não é possível conciliar aquilo que é a vontade de Deus com a exploração. E a sentença que está sendo proferida aqui contra a elite, essa crítica do profeta, é uma crítica à aristocracia israelita. É a crítica àqueles que estavam no poder e que adquiriram riquezas à custa da exploração do povo. E quem geralmente é explorado, e não é diferente no nosso tempo, os mais explorados são os que menos têm. Então, a riqueza deles foi acumulada com violência e com exploração dos mais fracos. E aqui, o profeta chama a nossa atenção para isso. Nós precisamos ter compromisso com a palavra do Eterno e com as pessoas que são alvo do amor do Eterno. Esse duplo compromisso precisa nos mover, e o verdadeiro profeta não se cala diante das injustiças. O verdadeiro profeta não se cala diante da opressão.
O verdadeiro profeta, ele fala não de si mesmo, ele fala a palavra do Senhor, porque ele sabe que Deus, que é o Deus da justiça, não compartilha com a injustiça. E sabe o que acontece? As pessoas, a maioria das vezes, aqueles que têm poder político, têm riqueza, imaginam que são intocáveis, nunca serão abalados. E a sentença final, que está dita aqui nos últimos versículos do capítulo 3, é de que a casa ornamentada com marfim, esse símbolo aqui é o símbolo da ostentação, da riqueza. Riqueza, como eu disse, que foi adquirida mediante a exploração dos mais fracos. Essa casa será destruída. Tanto a casa que vocês têm na cidade, como aquela casa que vocês utilizam para as férias de inverno, ambas desaparecerão. Essas casas serão destruídas por quem? Por quem? Por aqueles que, ao ver as riquezas desses gananciosos que acumularam riquezas à custa da exploração dos outros, gananciosos atraem gananciosos. Então a riqueza que é constituída a partir da ganância, ela atrai a atenção de outros gananciosos. E são esses outros gananciosos mais poderosos e mais fortes que esses aqui do Reino do Norte em Israel. Eles que se levantaram, que se levantariam contra aquela nação. Eu queria que você colocasse nos comentários aqui desse vídeo as suas impressões desse texto. Até aqui, nós já lemos 3 capítulos do profeta Amós. Coloca nos comentários as suas impressões. Como é que você vê esse tipo de relação e de compromisso duplo do profeta Amós com a palavra do Eterno e também um compromisso com a realidade, compromisso com as pessoas. Eu queria que você também escrevesse nos comentários como é que chegou essa transmissão para você hoje. Você acha que a gente consegue dar conta, né, das atividades, pelo menos por enquanto, do nosso canal, nesse formato que a gente compartilhou hoje? Então eu queria que você dissesse aqui também nos comentários qual foi a sua impressão, tá bom? E eu agradeço muito a você por essa gentileza. Eu quero deixar para você aqui uma canção baseada nesse capítulo, essa expressão que nós citamos aqui do capítulo 3 do profeta Amós. O título da música é Que Ruja o Leão, interpretada por Isaías Saad e Nívia Soares. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o link, você poderá ouvir a música, ser edificado por ela. Eu desejo então que esse final de semana seja muitíssimo abençoado para você. Que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva. Compartilhe esse link com seus amigos e também deixe o seu like. O like é muito importante para o nosso canal Teologia Hoje. Um abençoado final de semana para você. Feliz sexta-feira.